Olá a todos, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Como sempre, nosso objetivo é estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Então buscamos várias obras para subsídio. Atualmente estamos seguindo a sequência de capítulos do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E hoje, no episódio de número 295, abordaremos o capítulo 53, intitulado Confiando. E quem preparou as reflexões foi a companheira tão querida do nosso coração, a Dorcas, que daqui a pouquinho vai estar conosco. Adoro porque ela trouxe várias reflexões e vários questionamentos. Fique atento, adorei as pausas para reflexão. Muito bom. Só esse spoiler que eu vou dar hoje, tá bom? Mas, como sempre, nos nossos recadinhos. Primeiro é que a gente tem aí preparado especialmente para você um conjunto de bibliografias complementares, inclusive com os links de acesso para facilitar. Então aqui o nosso primeiro convite para que você aprofunde conosco o estudo da doutrina espírita. Esse é um convite bastante especial porque merece, tem muita coisa para a gente estudar, tá bom? O segundo convite é que, como o nosso tempo aqui é bastante curto, jamais a gente vai ter a pretensão de esgotar o assunto. Ao contrário, os assuntos se renovam e cada dia um ângulo novo aparece. Então a gente tem o nosso segundo momento de aprofundamento, que é a nossa live que acontece em nosso canal no YouTube. Gente, são momentos imperdíveis. Hoje a Dorcas vai voltar na live com a presença da Cláudia, do Ítalo, da Lana. O Juninho vai coordenar. Então, assim, tá imperdível, tá? Mas, se você perder, fica gravado. Não tem problema. Você ainda pode entrar depois, assistir, comentar, participar, deixar sua crítica, sugestão. Você pode compartilhar o link. Você pode envolver com a gente. Enfim, nesse esforço para a gente divulgar a palavra do bem. Ok? Então estão aí os nossos recadinhos para a gente estudar e para a gente participar sempre. Fique atento, siga conosco ouvindo até o final. A gente tem o nosso momento de oração. A gente sempre busca começar com uma poesia da nossa querida Maria Dolores, quando possível. Hoje tem uma poesia belíssima dela. E na sequência a gente faz a nossa prece e te convida a orar conosco, tá bom? Dito tudo isso, eu vou fechar com o nosso convite que nasce do fundo do nosso coração com muito afeto para você. Te convidamos então. Vamos ouvir? Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um podcast do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por nosso irmãozinho, Chico Xavier. Estudaremos hoje sobre o capítulo 53, intitulado Confiando. Emmanuel, neste pequeno capítulo, nos convida a uma abertura de visão sobre a fé. Ao iniciar suas reflexões com a instrução de nosso Mestre Jesus, em Marcos 11, 22, tende fé em Deus. Emmanuel destaca este versículo do livro de Marcos para chamar nossa atenção a este tema tão desafiador, a confiança. O livro do Evangelho segundo Marcos é conhecido dentro dos 4 evangelhos como o livro que destaca, irmãos, as ações de Jesus, nos conduzindo a entender a fé como um tipo de comportamento que se manifesta na ação quando a crença se traduz em atitudes práticas, no dia a dia, como a caridade, a prática do bem e a empatia. A fé, como um comportamento, deve gerar em nós autoconhecimento. É por isso que durante o nosso estudo, nossas reflexões aqui do podcast, nós estaremos colocando algumas questões para refletirmos intimamente.
e deve gerar em nós também, além do autoconhecimento, a coragem e a resiliência, irmãos. A fé que revoluciona e assim transforma um tubo de bambu com fogo em um foguete. A fé que impulsiona minha inteligência. O comum em nossa cultura religiosa sobre o entendimento de fé é acreditar em algo sem nenhuma evidência. E pesquisando sobre nosso tema, encontrei uma corrente teológica chamada fideísmo, que prega justamente esse pensar de uma fé que nega a razão, de uma fé irracionalizada. Segundo a literatura, a ideia de fé central do fideísmo é que as questões religiosas não podem ser justificadas por meio de argumento ou provas, mas apenas pela fé. Daí a justificativa de milagres para esta crença. Mas a nossa doutrina espírita, que é cheia de luz, cheia de pensamentos novos e de redirecionamentos, através de Allan Kardec, vem nos convidar a um pensar que se torna um divisor de águas dentro da religião. Para tanto, faremos um paralelo entre o capítulo a ser estudado, Confiemos, com Emmanuel, e o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, intitulado O Poder da Fé, no qual Kardec nos elucida. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinado, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Nada examinando, a fé cega aceita, diz Kardec. Pausemos para uma primeira autorreflexão. Irmãos queridos, qual é o meu tipo de fé? Em que meu coração confia? Qual é o meu tipo de fé? Em que meu coração confia? Para nos auxiliar, no Evangelho reconhecemos no pensamento de Allan Kardec 3 significados distintos de fé. A fé como crença, que é a primeira que ele coloca no Evangelho, capítulo 19. Examinando a fé como crença, Kardec reconhece que, sob este aspecto, pode ser a fé raciocinada ou cega. A fé cega é aquela que tudo admite, até mesmo os maiores absurdos, como a ressurreição de um morto, a abertura de um mar vermelho, ou além de passar dias no estômago de uma baleia. A fé raciocinada, lembra o codificador, é aquela que pode encarar a razão face a face. Eu vejo, eu creio, eu confio, eu entrego. Comenta ainda Kardec que em certas pessoas a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de anterior progresso. Bem, em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram sinal não menos evidente de natureza retardatária. As primeiras creram e compreenderam. Trazem ao renascerem a intuição do que souberam e estão com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará e, se não ficar concluída na existência, ficará em outra. Bem, essa é a fé como crença. A fé como confiança é o segundo tipo de fé que Allan Kardec coloca. Nessa concepção, escreve Kardec no capítulo 19 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar.
os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança, confia que vai dar certo. Essa fé, quando sincera e verdadeira, é sempre calma. Faculta paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Em nosso capítulo, Emmanuel cita vários criadores e suas maravilhosas invenções, reforçando a fé como confiança, como Kardec nos explica. Iniciando com tendo fé, ele enumera feitores e feitos. O homem construiu o foguete, formou as bases da televisão, criou a vacina, investiu na escola e inventou o automóvel. Ele nos mostra a fé que liga o imaginário ao concreto, o sonho à realidade, a idealização à realização. O processo da conquista perpassa pela fé, mas a fé como confiança. Uma fé lúcida que tem em seu pilar a confiança conduzindo à prática. Portanto, irmãos, a fé é mais que acreditar, é confiar, a confiança que nos leva à ação. Na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, Paulo define essa concepção da fé como uma posse antecipada do que se espera, o que vemos claramente nesses exemplos de Emmanuel. Todos estes irmãozinhos citados por Emmanuel certamente passaram por momentos envolvendo, durante a sua criação, medo, angústia, insegurança, preocupação e até mesmo desespero e revolta. Mas a existência da fé raciocinada os fez parar, respirar fundo e acalmar, concedendo-lhes um ressignificado no olhar para a situação que estava posta. Aí veio então a serenidade esperançosa, decorrente da absoluta confiança na providência divina. A posse antecipada do que se espera está presente, irmãos, na certeza de que o problema será solucionado. Eu erro, mas eu busco acertar. Eu erro, mas eu busco acertar. Que nada é para sempre. Aquela angústia de, nossa, será que vai dar certo? Vai passar, porque tudo há de se direcionar e esclarecer. Assim, não abrirá em nosso coração espaço para o medo e as demais emoções negativas. Irmãos, esta ideia de fé trazida por Kardec, baseada nos ensinamentos do Mestre Jesus, me fez lembrar a história de Bartimeu, o cego de Jericó, lembra? Lá em Lucas 18, 35 a 43. Um mendigo cego que recuperou a visão ao ter seu clamor atendido por Jesus. A história conta que ao ouvir que Jesus passava, Bartimeu clamou insistentemente por misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mesmo sendo repreendido pela multidão, ele não desanimou, continuou clamando e gritando cada vez mais alto, até Jesus o ouvi-lo. Jesus parou, mandou chamá-lo e, ao perguntar o que ele queria, Bartimeu pediu para enxergar novamente. Jesus declarou que a fé dele o havia curado e Bartimeu passou a segui-lo. Nesta passagem, Jesus pergunta ao cego: "O que queres que te faça?" Claro, irmãos, a resposta seria óbvia. Todo cego quer enxergar. Mas o que Jesus queria nos ensinar com essa simples pergunta? Com essa pergunta, com uma resposta tão óbvia. Jesus queria nos ensinar que precisamos saber o que queremos. Precisamos saber o que queremos. E a fé que temos alimentado dentro de nós nos direcionará. O cego respondeu: "Que eu torne a ver." E Jesus lhe respondeu: "A tua fé te salvou." Irmãos, sabemos o que queremos, nos direcionando para o lugar certo. Sabemos o que queremos, nos direcionando para o lugar certo. Sabemos o que queremos da vida e os recursos aparecem.
onde os construtores de foguetes se encontravam. Num centro científico, num espaço de descobertas, observações conjugadas entre físicos, astrônomos e matemáticos. Pausemos para uma segunda autorreflexão. O que eu quero da vida? Onde estou? O que eu quero da vida? Onde estou? Kardec continua nos ajudando a entender os tipos de fé. E em terceiro lugar, ele coloca a fé como determinação, coragem e força interior. A terceira dimensão da fé, nos diz Kardec, pode ser identificada em uma mensagem mediúnica, recebida em 1863, assinada por um espírito protetor e que Kardec inseriu no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. O autor define fé como a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Segundo ele, a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Essa dimensão de fé pode ser classificada, irmãos, segundo Kardec, em uma fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades, a satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força, diz Kardec. Voltando ao nosso capítulo, Emmanuel escreve que, tendo fé, os criadores do foguete, automóvel, televisão e da escola caminharam com confiança para alcançar seus objetivos e cada gênio investiu em seu empreendimento para satisfazer as necessidades que havia no momento, tanto terrenas quanto espirituais. Tendo fé nos processos imunológicos iniciados e desenvolvidos por ele mesmo, criou a vacina, liquidando o problema das moléstias contagiosas que, de tempos a tempos, dizimavam milhares de existências no mundo. E ainda, mais um exemplo que Emmanuel nos dá. Tendo fé na escola, afastando a humanidade dos prejuízos da inspiência e do flagelo da ignorância, da madureza do coração, dividiu-a em setores múltiplos, estabeleceu cursos específicos de modo a servir as criaturas da infância à madureza, afastando a humanidade dos prejuízos da incipiência e do flagelo da ignorância. E no Evangelho segundo o Espiritismo, continua o codificador. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Aure na sua fé a certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento, de abnegação. Pausemos para a terceira autorreflexão. Qual nobre ação tenho realizado nesta existência? Qual nobre ação tenho realizado nessa existência? Irmãos, podemos muito mais que pensamos através da fé. Emmanuel nos diz como tema deste capítulo, confiando. O verbo confiando é gerúndio do verbo confiar. Ele é uma forma não conjugada utilizada para indicar uma ação contínua. Confiemos todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. No Deus Criador, no Deus que nos criou, segundo a sua imagem e semelhança, para a realização, para o trabalho no bem. Ele está conosco sempre, enxugando nossas lágrimas, nos dando forças para continuar através do Consolador prometido. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20.
Para a doutrina espírita, nada acontece por acaso, nada está fora do lugar. Então confiemos em nós mesmos, que estamos no lugar certo, amparados pela providência divina, pois nada está fora do lugar. Há uma causa ou uma razão de o ser. Irmãos, abracemos nossa fé com confiança. Que nosso bondoso e querido Jesus nos abençoe, hoje e sempre. E em nosso momento de oração de hoje, a poesia Lembrança da Coragem, de Maria Dolores. Entre as lutas da existência, quando a estrada te pareça um campo de sombra espessa, sob tormenta a rugir, não temas, segue adiante. Cumpre os encargos que levas, lembra que a luz rompe as trevas, descortinando o porvir. Nesses instantes amargos, por mais a dor terrena, guarda a fé que te serena, não te lastimes em vão. Nasce a rosa no espinheiro, a estrela é glória noturna, o ouro emerge da furna, a fonte serve no chão. Não pares, nem contes mágoas. Dor que te fere ou te isola é sempre aula na escola, que o céu te pede transpor. Prossegue amando e servindo. Ao término da jornada, face a noite, madrugada, no dia do eterno amor. Mestre amigo Jesus, que as palavras que ressoam do teu Consolador prometido possam transformar-se nesses instantes de prece em bálsamo que traz o lenitivo, o divino remédio aos nossos espíritos. Que a coragem e o ânimo, nesses instantes, possam renovar-se sob o influxo das vibrações que, em preces, nos envolvem os corações. Que os benfeitores espirituais que se aproximam de nós nesses instantes, mensageiros do teu amor e, sobretudo, do amor divino para os nossos corações, possam encontrar-nos abertos às mudanças que a vida nos propõe. Ajuda-nos, Mestre, como tu nos lembrastes, a buscar o melhor na sublime escola da vida, reconhecendo em cada coração que se achegue até nós, instrumento divino do aprimoramento e do exercício do amor e de cada uma das virtudes. Ampara-nos o coração e nos dê força para que saibamos transformar e aproveitar cada oportunidade que se nos apresente nos acontecimentos da vida, e que assim, buscando na própria vida as energias que precisamos, possamos buscar a força de continuar caminhando ao teu lado, Jesus. Graças te damos pelo muito amor que os teus ensinamentos, que a tua fé viva, traz aos nossos corações. E contigo damos graças a Deus pelas bênçãos que a vida nos traz, hoje e sempre. Que assim seja.